estamos com a psicóloga Grace Maestre Bussoleto, ela que é graduada em psicologia pela Universidade para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí, especialista em psicologia hospitalar e da saúde pela Faculdade Pequeno Príncipe e também tem mestrado pela PUC em Campinas, trabalha na área de docência e na prática clínica também, atualmente tem seu consultório lá em Blumenau, e nós vamos repercutir com a doutora Grace, nesse momento, a preocupação com a saúde mental, que está, inclusive, ultrapassando o câncer pela primeira vez, que mostra uma pesquisa. Primeiramente, quero cumprimentá-la, doutora Grace, muito bom dia. Bom dia, Odair, tudo bem com você? Tudo Muito obrigada. certo. Obrigada pelo convite, bom dia aos ouvintes. É um prazer e um privilégio poder falar desse tema com vocês, um tema que realmente está reverberando bastante nas redes sociais e é uma realidade que eu tenho sentido muito no consultório. Eu acho bacana a gente poder trazer esse conteúdo de alguma forma para promover uma melhor qualidade da nossa saúde mental e muito obrigada pelo convite, pelo espaço. Muito bem, doutora. Nós vamos primeiramente conversar um pouco, então, quais são os motivos, na sua avaliação e na sua experiência também, os motivos pelos quais as doenças mentais, especialmente a depressão, que é um dos principais problemas que a gente tem presenciado e vivido também, tem tomado conta e, inclusive, ultrapassado doenças fisiológicas, né, que estavam sempre à frente, e agora as doenças mentais tomando conta. Ao que a senhora debita isso? Sabe, Odair, assim, a dúvida que sempre fica para mim é se realmente a quantidade, a frequência de pessoas doentes aumentou, ou hoje as pessoas estão procurando mais tratamento e aí a gente consegue quantificar a quantidade de doenças. A doença mental sempre existiu, ela sempre foi uma realidade para muitas famílias, né? Quantas vezes a gente escuta, assim, histórias de pessoas mais antigas, né, de que, eu não sei o que que ela tinha, mas eu lembro da minha mãe, da minha avó, não conseguia sair da cama, mas eu não lembro o que é que ela tinha uma confusão mental. Então, sintomas que há muitos anos, há muitas décadas já existem, só que eu acredito que agora está havendo um olhar maior sobre isso, uma validação da doença mental, porque nós ainda, o ser humano ainda fica muito preso ao que é palpável, ao que é concreto, tal como o câncer ou outras doenças físicas, que são mais fáceis, às vezes, serem mensuradas, observadas e relatadas. Então, o que eu percebo hoje, assim, acredito sim que houve um aumento na incidência, a pandemia aumentou ainda mais a questão da saúde mental de forma pejorativa, porque as pessoas ficaram isoladas, as pessoas tiveram que se ater com seus relacionamentos dentro de casa, o que não foi algo muito simples, né, para algumas famílias, e o número de divórcios foi altíssimo na pandemia, crianças com elevados graus de ansiedade, então acho que a pandemia piorou um quadro da saúde mental, e isso fez com que as pessoas tivessem que se olhar, tivessem que buscar ajuda, e aí, querendo ou não, hoje, para fazer psicoterapia, pode ser feito online. Então, a terapia online também fez um boom nessa pandemia. Então, as pessoas hoje podem ser atendidas do carro, do trabalho, da casa, para maior conforto delas. E por isso eu acredito que sim, houve um olhar maior, mas também houve um agravamento da estatística dentro da saúde mental. E a depressão, ela precisa ser olhada, a gente acabou de finalizar o Setembro Amarelo, né, da prevenção e promoção à saúde mental para evitar esse caso de suicídio. Então, eu acredito que a pandemia piorou, mas a gente sempre teve a saúde mental muito comprometida, mas eu acredito pouco discutida, pouco difundida. E até uma questão cultural, né, doutora, de que as pessoas tinham um pouco de receio de falar das doenças mentais. Quando a gente fala em doença mental, Uhum. remete àquela questão da loucura, de ter que ir para o manicômio e tal. Isso também está sendo quebrado aos poucos. Está, Aldair, assim, sempre teve muito preconceito, né? Inclusive, as pessoas sempre falaram muito em tom de provocação, até pejorativo. Acho que você precisa de um psicólogo. Sempre num tom de crítica, sempre num tom de afronto, né? E sem contar aquelas falas infelizes. Você não tem depressão, você tá precisando de algo para fazer. Então, assim, as pessoas também ficaram um pouco mais inibidas em falar sobre isso porque eram desqualificadas, ridicularizadas.
Hoje eu vejo que mudou muito isso e eu há 16 anos na prática clínica vi um certo movimento acontecendo. Então hoje as pessoas têm orgulho, grande parte delas, de falar que fazem psicoterapia, não tem problema algum de falar que tomam medicações quando necessário for, que tem acompanhamento psiquiátrico, porque cuidar de saúde mental é cuidar de saúde. Então muitas vezes a gente fala com tanta abertura, né? O meu cardiologista, a minha fisioterapeuta, então assim, por que não falar o meu psicólogo, meu psiquiatra? Isso não quer dizer loucura, isso quer dizer um cuidado da saúde mental. E a gente sabe que se a saúde mental não está sendo bem cuidada, a saúde física também paga um preço. Então, hoje, de fato, eu creio que muito do preconceito já cessou, as pessoas mudaram um pouco a percepção sobre isso, e isso permitiu que muitas pessoas procurassem ajuda no momento certo, ou um pouco mais, digamos, mais tarde, mas estão procurando ajuda, estão se abrindo para isso e percebendo que é uma forma assertiva e muito produtiva de ter mais qualidade de vida, de ter uma vida mais leve, mais saudável, relacionamentos mais saudáveis, mais qualidade até no trabalho. Então, acredito que isso caiu bastante e cada vez mais tendo espaços como esse que vocês estão nos dando hoje para falar sobre isso, amplia ainda mais a possibilidade de cuidar das pessoas, sem dúvida alguma. E a outra questão importante que a gente precisa discutir também, doutor, é o seguinte: esse tipo de situação, de doença, normalmente se falava com pessoas com mais idade, mas hoje nós estamos vendo crianças e adolescentes sendo afligidas por esse problema. Qual é a sua experiência e a sua visão a respeito? Odair, hoje, atualmente, eu não atendo crianças nem adolescentes, eu atendo adultos. Porém, eu tenho filhos pequenos, um de 9 e um de 4. Eu tenho amigas com filhos, eu tenho colegas que atendem crianças. O que eu percebi mais nesse período foi, assim, uma crescente absurda de crianças com muita ansiedade, crianças que ficaram na pandemia isoladas por uma necessidade, obviamente, tendo aulas online. Essas crianças, elas criaram um isolamento que está difícil de sair. Tem um número alto de crianças, grande de crianças, com dificuldade de sair de casa para ir para a escola, tendo crise de pânico e de ansiedade. Né? Então, assim, se para o adulto foi difícil administrar tudo isso que aconteceu, de ficar isolado, de lidar com mortes, de lidar com uma doença totalmente incapacitante, né, que nos deixou impotente, imagina essas crianças que só pegavam algumas parcelas e tinham que lidar de alguma forma. Então, assim, o que nos tem preocupado, e eu falo como profissional, o meu consultório nesses 2 anos, eu te confesso que foi, assim, extenuante a quantidade de procura por atendimento. Isso que eu estou falando de um setor privado, particular. Eu imagino no setor público o quanto isso foi crescendo, né? Então, hoje a gente vê crianças com ansiedade altíssimas, altíssimas, isso atrapalha a concentração. Só que a criança nem sempre ela consegue verbalizar. Então, a gente vai olhando para alguns sinais e sintomas, né? As crianças começam a roer mais unha, ficam mais inquietas, mais agitadas, mais agressivas. As crianças tiveram dificuldade de voltar para a escola e fazer uma ressocialização. Então, assim, foi uma adaptação forçada para todo mundo. A questão é que o adulto, embora também sejamos vulneráveis, a gente tem mais ferramenta para fazer isso, a gente dribla um pouco mais, porque eu preciso ir para o meu trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso cumprir com as minhas obrigações. A criança é uma esponjinha emocional, então ela foi simplesmente captando e pela prematuridade até emocional dela não tendo muita forma de enfrentamento. Então cresceu muito o número de crianças inclusive, eu não tenho dados estatísticos dessa área porque não é a área que eu atuo, mas o que eu observo de crianças com isolamento, com medo de sair de casa, como eu falei assim, mais ansiosas, e isso está refletindo muito na nota deles na escola, na socialização e dentro de casa também. Então, assim, aumentou drasticamente também na adolescência. E aí eu olho um pouco para as redes sociais, que as crianças, o adolescente, que tem mais acesso do que a criança, eles acabaram se fechando na rede social. Então, muitas vezes eles ficam totalmente presos a um eletrônico, a uma rede social, e não tem uma socialização externa. Então, eu acho que tudo isso acabou comprometendo um pouco, e a gente precisa olhar com muito cuidado para isso. As telas, os videogames, enfim, tudo aquilo que era uma alternativa àquela situação de isolamento acabou, atraindo e agora está difícil de se libertar disso, então. Uhum, exatamente. Claro que a gente entende que foi muito difícil para muitos pais, eu falo para mim também, estar com essas crianças dentro de casa,
preocupados com a questão financeira, como é que vai ficar meu trabalho, quando que isso tudo vai acabar, com medo de ficar doente, com medo de perder pessoas. Então, assim, os pais estavam numa situação acuados e tentando entreter essas crianças da melhor forma possível para protegê-los de toda essa ansiedade. Então, muitas vezes a tela veio de uma forma auxiliar. E aí eu brinco assim, a gente criou uma rotina de pandemia que, como você falou agora, para voltar, para recalcular, não é algo simples, porque tanto no videogame quanto na tela, criança, adolescente, eles têm um prazer imediato, e a vida não traz prazer imediato o tempo Exatamente. todo. E aí, assim, o ócio não existiu mais. O tempo todo eles querem estar fazendo alguma coisa que se remeta a um prazer imediato. Então, por exemplo, ler um livro ou estudar por mais tempo ficou entediante para eles. Então, isso tudo é possível, sim, recalcular tudo isso de forma saudável, sem dúvida alguma, mas é bem trabalhoso e bem custoso, porém é necessário, para que eles entendam que tem que existir o ócio, tem que ter um processo para receber um resultado, que as coisas não são tão simples, fáceis ou prontas. Então, qual é a base para fazer tudo isso, Grace? A comunicação. A comunicação é fundamental. Muitas vezes nós, como pais, eu me coloco nesse grupo, para a gente às vezes ter um tempo para fazer as nossas coisas, pega meu celular, dá uma olhada na tela. E essas facilidades escolhidas com um certo cuidado, e não simplesmente deixar à vontade, digamos assim, é funcional sim, por que não, né? O problema é quando a exceção vira regra, Virar regra, exatamente. entende? Uhum. Muito bem, doutora, vamos trabalhar, algumas questões ligadas à prevenção Uhum, e aos sintomas também, principalmente ligados aí às principais doenças mentais, mas a principal delas eu acho que é a depressão, né, que vai ocasionando também, a partir da sua instalação aí na mente da pessoa, vai também ocasionando problemas fisiológicos, enfim. Como é uhum. que a gente pode perceber, desde a criança, o adolescente, o adulto, como é que pode perceber os principais sintomas de que algo está errado? Uhum. É bem importante essa pergunta, Aldair. Assim, eu vejo hoje no meu consultório mais casos de ansiedade, né? E a ansiedade ela é muito fisiológica também, é o coração que dispara, a mão fica encharcada, tontura, certo mal-estar, né? Então, muitas vezes a ansiedade ela chega mais no consultório porque ela também é muito fisiológica. Então, é Certo, uma sensação de perca de controle. Porém, por que que a depressão, às vezes, ela é muito silenciosa, e por isso que ela é perigosa? Porque você não vai se dando conta de que os sintomas estão acontecendo, né? E aí, às vezes, você não consegue perceber, tal como expressar ou saber que eu estou precisando pedir ajuda. Então, algumas características bem constantes, bem comuns, assim, uma certa apatia de eu tinha prazer em várias coisas, agora eu não tenho mais prazer, eu não vejo mais graça naquilo que está acontecendo. A questão do isolamento social, porque a pessoa que, não digo todas, mas uma grande parcela acabam se isolando, acabam querendo ficar mais em casa, sem contato com as pessoas, como se aquilo cansasse muito. As pessoas associam muito depressão à tristeza. Só que a depressão também tem um sintoma que as pessoas não falam muito, que é irritabilidade. É muito certo, frequente as pessoas com depressão ficarem extremamente irritadas com pessoas, com barulhos, com problemas cotidianos, elas ficam irritadíssimas, né? A tristeza também é muito comum, principalmente porque vem como se fosse uma angústia, os pacientes falam, vem do nada, Grace. Eu só tenho vontade de chorar. Mas esse é meio estereotipado, a tristeza, o choro é muito comum. Mas eu quero trazer sintomas diferentes, como eu falei, irritabilidade, muitas vezes a falta de apetite, alteração do sono. A pessoa, ou ela quer dormir mais do que o comum, como se o corpo nunca descansasse, ou ela não consegue dormir, tendo quadro de insônia, o que piora o quadro. A pessoa acaba tendo uma angústia constante, uma dificuldade de concentração, muitas vezes, uma dificuldade de cumprir com prazos e metas no trabalho. Então, assim, muitas vezes sintomas, foi só um dia. Sim, nós temos dias ruins, quem nunca, né? Então, assim, foi só hoje que eu tô mais cansada. Se for algo muito pontual, pode ser uma estafa, já estamos em outubro, final do ano, as pessoas já estão mais cansadas mesmo, né? Mas quando isso fica recorrente, Odair, eu sempre falo que a gente tem que olhar para um sintoma pela sua frequência e pela sua consistência. Então, quando certo. isso fica recorrente, é sempre um cansaço, é sempre uma irritabilidade, é sempre uma angústia, o sono está totalmente, não está de qualidade, a alimentação mudou,
eu nos meus relacionamentos estou tendo muito conflitos, eu preciso olhar para esses sintomas. E é difícil fazer um autodiagnóstico, nem é o ideal. Então, ali é um momento que eu preciso de uma opinião de um profissional, que pode ser um psiquiatra ou psicólogo, diferenciando aqui que o psiquiatra é um médico, né, com a especialidade na psiquiatria, e o psicólogo faz a psicologia, né, faz a graduação em psicologia. O psicólogo não pode prescrever qualquer tipo de medicação, e o psiquiatra, muitas vezes, além de fazer a parte, alguns fazem a parte terapêutica, fazem também a parte medicamentosa. Normalmente a gente trabalha muito bem juntos, pelo bem do paciente. Então, esses sintomas, muitas vezes a pessoa não percebe também, tem isso, sabe, Odair? A pessoa Certo. não percebe, e aí quem está ao redor pode perceber. É tão importante essa rede de apoio, sabe? Olha, eu vejo que você chega todo dia muito cansado, você está mais irritado, tá tudo bem? Ah, eu vi que você estava chorando. Então, assim, como é importante esse olhar de quem convive com a pessoa. Mas como eu disse no começo, a depressão às vezes ela é muito silenciosa. E como as pessoas às vezes se sentem constrangidas a falar dos seus problemas, e a gente fica naquele bom dia, tudo bem, as pessoas acabam não se abrindo, não se sentindo confortáveis. Então, esse é o momento, se eu não tenho alguém da minha rede de amigo, ou de trabalho, ou de família, para falar sobre isso, que eu possa ter uma abertura para falar com um profissional que, de forma ética e sigilosa, vai te receber, te acolher e poder não julgar o seu quadro e sim te auxiliar. Nesse caso, a importância, então, dessa rede, né, de apoio da Sim. família, da comunicação, Uhum. não confiar muito no autodiagnóstico e nem na automedicação também, né, doutora? Perfeitamente. Tem que tomar um cuidado com isso, sabe, Odair, que muitas vezes, minha vizinha estava tomando essa medicação e ela me deu porque fez bem para ela. Isso é totalmente imprudente, totalmente perigoso, porque cada ser humano desenvolve a doença, ou desenvolve, os seus problemas de uma forma muito personificada. E a questão da medicação é algo muito importante, muito sério. E não é um tratamento, como eu falo às vezes para os pacientes, que tal como o analgésico antitérmico. É algo muito sério, muito importante e muito necessário. Então, isso tem que ser de fato feito e acompanhado por um profissional qualificado. E temos muitos bons profissionais para fazer esse atendimento. Inclusive a doutora Grace Maestre, né, que atende que atende em Blumenau, Uhum. atende em alguma clínica, em consultório particular? Como é que funciona o seu atendimento, doutora? Sim, Ondaíra, a minha clínica fica em Blumenau, ao lado de Santa Isabel. Eu tenho uma clínica ali com a minha sócia, a Daniela, e nós trabalhamos ali há algum tempo e a gente está com uma demanda, eu digo assim, para o profissional, ter demanda é sempre muito positivo, mas ao mesmo tempo a gente tem visto que as pessoas estão cada vez precisando mais dessa ajuda, dessa rede de apoio, e é muito bom saber que as pessoas confiam nos profissionais para poder ter esse suporte.